lá que eu mostrei lá pra vocês. Mas eu vou falando o que eu fiz aqui pra vocês entenderem, pra daí enfim, vocês entenderam. Então, queria falar que depois de fazer esse vídeo aqui, eu aprendi que dá pra você fazer linhas mais grossas e enfinar elas. Ou seja, você não precisa começar com linhas finas assim, que senão dificulta ainda mais o que você vai fazer ali. Você primeiro começa com linhas grossas assim para você entender para sabe fazer o desenho mais fácil. Depois você faz as linhas finas assim. Então, nesse vídeo aqui eu tô menos desatualizado depois disso daí, porque que foi só depois que eu enviei esse negócio. Então vamos começar. Eu comecei a fazer o circo, assim, aquele lá que eu disse pra vocês. Daí eu comecei a fazer o corpo, só. Comecei a fazer o corpo ali. Primeiro você faz o círculo assim, mas o círculo ele não define a sua cabeça. Ele só vai estar ali pra você ver onde é que vai estar sua cabeça ali todo. Eu comecei a fazer os braços ali tudo e eu imaginei tudo 3D assim. Você não pode imaginar as coisas 2D. Tipo, você tem que imaginar, uma mão está tipo de lado, só que ela tá meio como posso dizer, a mão tá de lado, só que um dedo tá virado pra câmera. Daí vai ficar uma perspectiva ali, sabe? Vai parecer que tem fundo a imagem. E não é apenas um uma coisa aleatória 2D ali, tudo. Então eu tô pensando como vai ser tudo 3D lá. No começo, quando eu fui fazer a cabeça, eu vi que tava estranho. Tava muito estranho. Tipo, dava pra ver assim, ó. Tá estranho daí. Depois você vai ver que eu mudei a cabeça. Você vai ver que eu mudei lá. Ahn, eu tinha feito essa personagem quando tava na escola. E eu tava numa vibe meio de animatronic e tudo lá. Ahn, e eu tinha acabado de assistir o vídeo do Core lá. Daí eu vi uma animatronic lá, meio diferente. Surgiu uma ideia de criar uma animatronic assim. E também eu tava testando assim, ó. Eu sabia como criar personagens mais interessantes por causa que depois eu vi um tutorial. Depois, antes de fazer ela, eu fiz um tutorial. Não fiz um tutorial, assisti um tutorial de como criar um personagem. E isso daí me ajudou bastante que não vai dar pra ver os detalhes que eu fiz nesta posição que ela tá aí, que eu fiz. Por causa que os detalhes estão mais assim, sabe? Como posso dizer? Enfim, depois eu falo isso daí lá na minha comunidade. Ahn, Comecei a fazer assim tudo, pensei nessa perspectiva assim, ahn, tudo. E eu pensei no que vai acontecer assim, ó, ali, ó, como dá pra ver ali. Eu penso nas coisas ali, no cabelinho assim, meio virado assim e tal. E também, daqui a pouco eu vou mostrar ali a cabeça que eu fiz ali. Isso daí tá estranho, ó. Eu tirei essa. Quando você vê que algo tá estranho, primeiro de tudo, antes, quando você vê que algo tá estranho, não tem problema fazer isso daí. Não tem problema. Você pode alterar as coisas que você fez de errado assim, usando alguma coisa que você sabe, assim, não tem problema, não vai influenciar nada no seu estudo de negócio. E lembrando que eu tô fazendo isso daqui para você entender o básico do desenho para fazer animação. Daí você me fala: então por que você geralmente não faz isso isso daí no negócio?" Digamos que eu tava meio desatualizado e nesse tempo pra cá eu meio que melhorei um pouco. Eu fiz uma animação, só que meu celular tava com memória cheia, tive que apagar. Eu fiz uma animação mais anatômica, assim, mais desenhadinha. Ahn, e eu tô pensando, eu vou, quando eu deixar de ter preguiça, eu vou fazer aquele lá, Cat, o do Cat lá, o gato lá a série que eu disse que eu ia fazer, não fiz até agora. Já já eu vou fazer. Quando eu fazer o tutorial realmente animando,
quando eu terminar o tutorial lá e tudo, que eu vou ensinar a fazer animação, ahn, daí eu vou começar a fazer. Daí eu apaguei ali um pouco assim da imagem e comecei a traçar de novo pra ver as coisas como tá errado, essas coisas. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma simplificação que eu... Opa, foi mal aí, arrotei. Continuando. Uma simplificação das coisas. Já dá pra ver aí que tem 5 e 1 minutos ali. Não vou passar tudo assim, uma hora eu vou ter que cortar aqui, deixa eu ver quantos minutos já tá. 5, tranquilo, tranquilo, dá pra falar um montão de coisa aqui. Então, eu pensei bem assim quando eu tava fazendo esse personagem. O, como vai ser o visual dele? Tipo, vai ser um animatronic... O que tá falando mesmo? Ah, enfim, agora que eu entrei nesse papo aí de criar personagem, aí eu vou entrar. Enfim, quando eu tava fazendo ela, eu pensei, como ela vai ser? Ela vai ser gorda, ela vai ser magra, ela vai, ela vai ser só uma cabeça andante, sei lá. Deixa a sua imaginação rolar que não tem problema. Enfim, quando eu tava fazendo ela, eu pensei tudo nessas coisas aí e tal, e eu tinha uma personagem assim que e tinha umas coisas parecidas com que vocês viram lá, que era aquelas coisas assim do lado da cabeça dela. Por que eu fiz isso? Por causa que eu tô numa. Por causa que eu assisti Steven Universo lá, o filme lá que aparecia a Spinella. Daí eu vi aquele cabelo, achei mó legal. E eu retratei eles no meu personagem aí. Tá ficando um pouquinho mais bonitinho meu desenho. E, não tem problema você pegar alguma referência para você estudar. O problema é que você não pode traçar em cima. Você não pode, porque senão você não vai aprender nada com isso. Você tem que reconstruir aquele negócio. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui como é que eu iria fazer. E você não pode traçar por cima, por causa que você não vai aprender nada. Eu posso mostrar para vocês em outro vídeo se vocês quiserem, por causa que agora eu não vou dar, não vai dar sim, mas eu posso mostrar em outro vídeo como é que se faz isso, porque traçar ele mais atrapalha do que ajuda. E se você não sabe o que é traçar, é basicamente passar por cima. Tipo, você pega uma imagem lá do The Rock e você quer fazer um desenho com essa imagem. Em vez de você reconstruir ela, você desenha por cima dessa imagem. Isso daí não ajuda em nada. Você pode passar sua vida inteira fazendo isso daí. Não vai ajudar. Não vai. A única coisa que vai acontecer é você ficar tão craque naquela posição que você não vai precisar nem da imagem mais. Mas você não vai conseguir mais fazer outra coisa além daquela posição. Tipo, você não vai conseguir fazer o The Rock dando um Kamehameha junto com o Goku. Não, por causa que você só aprendeu uma imagem. E isso daí é muito ruim. Aí, ó, aquela coisa lá da simplificação que eu disse pra vocês. Daí, isso daí vai atrapalhar muito. Então, por favor, não façam isso aí, ó. Tô reconstruindo a minha imagem, isso daí que eu quero dizer. Tô reconstruindo com simplificações. Círculo, essas coisas, quadrado, triângulo, quadrado, tudo mais, essas coisas assim. E assim que simplifica. Ali é outro exemplo que eu fiz, vocês viram? Um outro exemplo ali que eu fiz. Para você que não sabe, a distância de um olho é de outro olho. Ou seja, para você ter uma noção do quantos eles são separados, você precisa fazer aquilo ali que eu fiz. Isso dali, vocês viram? Que é basicamente dois círculos. Um círculo no meio e dois nos lados, para tu ter noção do quão distante o olho tem que estar do outro. Eu não precisei por causa que eu tô treinando assim para não fazer essas coisas aí. Eu tô
Eu vou deixar um link na descrição de um canal que eu uso muito para estudar aqui, ó. Pausei bem na hora. Aí, ó, os dois círculos ali no olho, para você ter noção de profundidade não, de distância um do outro. Enfim, eu vou deixar um canal na descrição que ele é muito bom assim. Eu uso ele para estudar. Na verdade, eu vou deixar dois canais que eu uso para estudar. O do Léo MK e o do Guilherme Freitas. Esses dois youtubers são muito bons. A única diferença é que Guilherme Freitas é 1000 vezes melhor que o outro. Mas isso não vem ao caso. Eu, eu quero que vocês entendam que não dá pra evoluir direito sozinho. Algumas pessoas conseguem, mas elas geralmente têm um pouco mais de dificuldade. Então, o que que eu posso te dizer? Se você quer aprender de desenho, pegue uma pessoa que você gosta e começa a entender como é que ela faz. Tipo esse processo acelerado que eu fiz agora para vocês entenderem. Isso daqui ó, ajuda bastante. Só que não pega no meu por causa que eu ainda sou basicamente iniciante. Não iniciante, eu sou mais ou menos meio termo dessa coisa. Sou meio, mais ou menos meio termo. Mas se você quiser chegar de um nível de alguém, você precisa pegar um desenho dessa pessoa e estudar o que ela faz. Que eu quando, deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes eles vão te dizer para você estudar anatomia, tipo, do corpo humano. E quando dizem estudar, não quer dizer, ai, eu vou desenhar agora a, a o músculo o músculo Douglas e vou colocá-lo nesta posição. Não, não precisa saber o nome, você só precisa saber o que que ele faz. Ai, ai, ai. Músculo Douglas. Vou ficar quieto agora. Enfim, é isso que eu queria dizer. O vídeo tá ficando longo, muito longo. Não vai ter edição que nem o outro, porque eu sou um preguiçoso. E é isso. Tchau.